Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Uma boa e abençoada noite a todos. É com muito amor e alegria que estamos mais uma vez aqui juntos para fazermos o Evangelho no Lar. Como vocês já sabem, eu sou a Janete, eu estou aqui com o Júnior e juntos então nós vamos dar início ao Evangelho no Lar. Bom, antes só para lembrar, o Evangelho ele é feito uma vez na semana, sempre no mesmo horário, em família ou individualmente. O importante é que haja essa união com o plano espiritual. Então vocês escolham um dia e a hora e sempre procurem fazer no mesmo horário. Bom, antes de darmos início então, a gente gostaria muito de agradecer pela companhia, pelo carinho de sempre, pelos comentários. É muito bom saber que estamos juntos nessa mesma sintonia, essa sintonia de amor, essa sintonia do bem. Então vamos aproveitar também para agradecer a Deus, à espiritualidade superior, aos amigos de luz, porque sem eles nada disso aconteceria. E vamos aproveitando também, pedindo que eles estejam conosco nesse momento. Vamos vibrar de uma maneira diferente, uma maneira positiva e que eles nos inspirem, que eles estejam com a gente, nos emanando todo amor e harmonia, para que esse mesmo amor e harmonia entre dentro das nossas casas e que a gente possa se sentir muito melhor. Que assim seja. Eu vou ler aqui a prece de Chico Xavier, que vocês já devem conhecer, mas ela é muito bonita e eu gostaria de ler para vocês. Somente hoje. Hoje, à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejas fazer. Prestação de serviço em socorro de alguém. Atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho, que aspire a plantar em lances do caminho alegria, favor, dádivas que pretendo ofertar, relações que precisam recompor, gentilezas no lar, trabalho o mais singelo e aquele que mais custe revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração. Apoio espiritual em simples frases nas tarefas que abraces e abençoe, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois. Porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez. Vamos então dar o início à nossa leitura. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. É uma nova edição, fica mais fácil a leitura com ela porque é uma leitura moderna. Capítulo 26, itens 7 e 8. Mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos que também possuíam mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-lhes à fé. Não receberam a mediunidade para vender palavras que não lhe pertencem, visto que não são o produto de suas ideias,
nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que o conhecimento chegue a todos. Ele não quer que o mais pobre fique dele privado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, não tive o consolo de receber, o encorajamento e o testemunho de afeição daqueles por quem choro porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra em todos os lugares. Cobrar por ela seria desviá-la do objetivo para o qual Deus a criou. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam e a repulsa que sente por tudo que é de interesse egoísta, sabe que pouca coisa é necessária para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de alguém que os convoque, recompensando-as com algum tipo de pagamento por sessão realizada. O simples bom senso rejeita essa ideia. Também é uma profanação invocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são queridos. Agindo dessa forma, até pode-se obter manifestações, mas quem poderá garantir a sinceridade delas? Espíritos inferiores, mentirosos e sem escrúpulos comparecem a esses chamados e estão sempre prontos a responder a tudo o que lhe é perguntado, pois não possuem nenhum compromisso com a verdade. Aquele que quer comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las com sinceridade, com seriedade. Deve também ter o cuidado de certificar-se a respeito da natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. A primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, o desapego e o mais absoluto desinteresse moral e material. Bom, boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho, agora sobre a mediunidade. Por que ela é chamada, ou por que se é referido a ela como mediunidade gratuita? Porque ela não é uma habilidade, não é algo que a gente possa fazer um cursinho, um treinamento para ser médium. Não é uma arte. Até existem nos centros espíritas, cursos para médiuns, que já são médiuns que vão estar trabalhando para poder desenvolver alguns aspectos ou ter mais conhecimento sobre alguns aspectos da obra ou da missão que eles vão exercer ou que já estão exercendo. É necessário ter esse conhecimento. Então não é uma profissão que se cobra para ter notícias das pessoas queridas. É bem claro nesse texto que os espíritos superiores que se envolvem com a mediunidade, aqueles espíritos que se envolvem na mediunidade, eles rejeitam qualquer tipo de interesse. Porque para ver a mediunidade tem que ter espírito. Não é algo que sem espírito eu possa desenvolver e trabalhar, não. Tem que ter espírito envolvido junto nessa história. E como o próprio Chico fala, o telefone toca de lá para cá. Não é simplesmente aqui pedir para ver alguém, pedir para falar com alguém, que você vai ter essa notícia. Vem de lá para cá. Vai ter o acaso, vai dar a coincidência que você vá no local e vai ter essas informações. O objetivo do médium é de mostrar, através dos espíritos, como foi dito no próprio texto, é mostrar o caminho do bem, é ensinar a ter fé. E o médium é o intérprete deles para poder passar essa comunicação. Então, como eu falei, isso não é uma profissão, isso eu não desenvolvo essa habilidade, isso é um dom dado por Deus.
Deus quer que todo mundo tenha esse acesso, esse conhecimento. Não é só para alguns. É por isso que não é cobrado, né? Agora só para quem tem dinheiro vai poder ter informação de entes queridos que desencarnaram. Se eu puder pagar aqui, eu vou te dar uma comunicação. Não é para isso. É para todos. Todos possam ter o conhecimento. Tenho em mente que Chico Xavier é um exemplo, que eu vou citar ele, que todos conhecem, né? E você chegava lá no centro dele, aí depois vinha lá uma transcrição, né? Uma psicografia, e ele chegava e dizia lá, falava de alguns detalhes, e a pessoa ia buscar o papel. E os detalhes eram complexos. A entidade, o ser que desencarnou dizia detalhes, informações, segredos, coisas que só a pessoa e quem recebeu sabiam, ou o familiar sabia. Não sendo do conhecimento do médium. Não era de conhecimento dele nenhum tipo de comunicação, de contato com a pessoa que estava ali desejosa de ter alguma informação. Ele não sabia de nada da pessoa. O espírito chegava, mas psicografava a carta, dando informações, o máximo de informações possíveis, né? Para a pessoa poder reconhecer ela. O ente querido, familiar lá, reconhecer. Olha, esse aqui é meu filho, esse aqui é minha esposa, meu marido, minha mãe, meu pai. Entenderam? Então, a gente não pode ser tão assim curioso no assunto de mediunidade. Eu tenho interesse de conhecer, né? O espiritismo tem interesse de conhecer, falar com o espírito. Não, a gente deve evitar isso, né? Porque até o próprio texto diz, os espíritos superiores, eles têm algumas condições para poder favorecer. Em relação às condições, em relação às pessoas que estão querendo informações, que vão procurar médiuns, eles repudiam interesses egoístas. Aquelas pessoas que, eu preciso disso aqui, preciso daquilo, né? Esse tipo de coisa, a pessoa pagar para pegar a informação, eles repudiam, eles não trazem a informação, não trazem o espírito que está sendo invocado, porque eles não aceitam isso. O que acontece muitas vezes, as pessoas que pagam para isso, né, o médium que se presta a cobrar disso, pode vir um espírito inferior, um espírito mentiroso, sem escrúpulos, né, que não tem compromisso nenhum com a verdade e passar informações até falsas, porque ele não tem compromisso com a verdade. Estou ali porque o sério não vai ali. A seriedade não está presente ali, então não existe esse compromisso com a seriedade. Então, se você quer alguma informação de algum parente que desencarnou, veja bem quem é o médium. Se ele cobra, olha, já não serve. Porque a mediunidade não é uma profissão, não é pagar. Então, esse médium não vou ter contato com ele, não vou pedir informações de um espírito, de um parente querido, alguém querido, porque dali não vai vir. Não há seriedade nisso, não se cobra por isso. Se a pessoa médium é pobre, né, ele que trate de procurar recursos para a vida dele em outras atividades. Ele que vai trabalhar em outros lugares e vai ver o tempo que vai lhe sobrar para poder exercer a mediunidade dele. Os espíritos são claros quanto a isso, né? O próprio livro, esse capítulo aí, no item 10, no item, perdão, 10 sim. O 10 ele comenta isso. A pessoa pega um recurso próprio, vai trabalhar em algum emprego e com o dinheiro, com o tempo que sobra, né, ele vai atender alguém, vai prestar essa ajuda mediúnica espiritual, porque é uma missão que a pessoa está exercendo. Tá? É uma missão. Os espíritos querem divulgar fé, o caminho do bem, comunicação com os entes, tudo bem. É uma missão. Não é paga. Não deve ser paga. Nós vemos ali casos do Divaldo, que tem os livros deles que são vendidos, né? Todo o dinheiro é revertido para a Mansão do Caminho, para aquela assistência daquela quantidade enorme de crianças que estão carentes lá, que tem assistência médica, escolar. Então é tudo revertido lá. Ele tem o salário dele de aposentado. A mesma coisa Chico Xavier. Não pegou um centavo dos livros que ele digitou.
que ele digitou, que já psicografou, perdão. Não pegou 1 centavo. Tudo era doado para Centro Espírita, para a Federação de Espírita, né? Para auxílio dos pobres, dos carentes. E toda a comunicação dele de graça para quem estivesse presente. Para pedir lá, ele passava automaticamente. Nós temos um outro exemplo maravilhoso, né? Do Eurípides Barçanufo, uma pessoa totalmente dedicada a ajudar os outros. Quando ele descobriu a mediunidade dele, ele tinha a sua profissão, seu trabalho, e ele criou até uma farmácia, né? E ele pagava os remédios, medicamentos com o próprio salário dele, do trabalho dele. E auxiliava todos na parte de cura. Nós vamos falar também sobre isso daqui a pouco. Então, passava as informações, ajudava tudo de graça as pessoas. É assim que tem que ser. É uma mediunidade, é uma comunicação com o plano espiritual. Hoje nós estamos no ponto de estar encarnado, né? Nós somos espíritos encarnados, então nós temos as nossas limitações. Tá? É claro que quando a gente perde alguém, voltando para o lado da comunicação, né? Quando a gente perde alguém, a gente quer ter uma notícia, vá no centro espírita. Veja o médium que está lá, veja as condições que você recebe essa notícia. Entenderam? Para que seja sério. Lembre-se sempre as condições que os espíritos superiores, quem trabalha com mediunidade sabe disso. Por isso que eu falei nisso, até tem cursinhos nos centros espíritas para médiuns, né? Para eles terem essas noções. Porque o médium tem que ser humilde, ele tem que ter humildade, tem que ter devotamento, desapego, desinteresse moral. Se fosse uma profissão médium, seria desacreditada. Sabe? Porque não é da inspiração dele, não. É da comunicação de outra. A ideia é de outros, o pensamento, as frases, o que está sendo dito é de outras pessoas, dos desencarnados que estão passando para ele. Então não é dele. Então tem que ter essa parte, né? O desinteresse material, vou para receber alguma coisa. Não, é totalmente grátis essa comunicação. Então vejam isso. E vejam se vocês também não estão sendo egoístas. Mais vale você procurar assistência nos ensinamentos, procurar na leitura, procurar o consolo fraterno, às vezes desabafar, às vezes ir no centro espírita para aprender através das palestras que a vida continua. O que aconteceu com quem desencarnou foi que ele voltou para o plano espiritual. Mas por que era tão jovem, era tão velho, era tão novo, era tão querido, era tão amado? Sabe, não importa. Ele voltou, ele tinha que voltar, voltou. A forma que ele voltou, explosão, acidente, morte, tiro, isso são situações que vão levar ao desencarne. Muitas vezes a gente acelera esse processo por sermos egoístas, né? Por sermos materialistas, por sermos viciados. Então, a gente tem que aprender a mudar a nossa vida aqui. Por isso que eles estão sempre nas comunicações passando o caminho do bem, o caminho da fé, para que a gente mude a nossa maneira de viver. É possível. Tem que ter um certo esforço, tem que fazer isso, né? Mas temos que lembrar disso. Não há mediunidade sem a presença de espíritos. Então isso nós temos que sempre lembrar. A ligação vem de lá para cá. Quando for a hora, quando for a autorização, quando quem desencarnou tiver permissão de falar, porque algumas vezes está bem perturbado. Existe uma perturbação quando há o desencarne. Imagina tu tá passando de um estado para outro, até tu te centralizar, até tu te achar de novo. A não ser que tu seja uma pessoa extraordinária, né? Agora, se tu tem certos problemas, é muito apegado, muito materialista, reveja o seu pensamento, porque quando tu desencarnar, tu vai estar preso a isso. Entendeu? Então, vai sentir um pouco esse drama na hora de passar. Apesar de estar amparado, pode não enxergar as pessoas que estão te amparando no outro lado, por não identificá-las, pela agonia de estar preso ao lado do material. Então nós temos que nos preparar para isso também. Temos que nos preparar para a nossa vida depois dessa vida aqui. Quer dizer, o retorno para a vida verdadeira, né? Então, se há necessidade de a gente querer se comunicar com o espírito que foi, né? Vamos ver se não é por egoísmo, por simplesmente curiosidade, né? Olha só o Chico. O próprio Chico, quando as mães iam lá procurar eles, elas vinham, a coisa que ele fazia primeiro era abraçar e chorava junto com elas. Olha que lição. Olha a humildade da pessoa.
Se houvesse comunicação do filho, passava com detalhes. Não cobrava nada para isso. Existe também agora a mediunidade de cura. Olha, se a mediunidade é uma missão, a mediunidade de cura então nem se fala, né? É algo de outro mundo. Não podemos confundir com os profissionais de magnetismo. Existem os profissionais de magnetismo que até cobram, e é o trabalho deles. Eles estão passando magnetismo mesmo, entende? Mas não é a mediunidade que nós estamos falando. Não é um tipo de mediunidade. Isso é dele mesmo. Ele passa lá, através de meios magnéticos, fluidos vitais dele para uma outra pessoa. Às vezes passa até sua saúde para outra pessoa, né? Passa muita energia para ela. Mas isso aí é magnetizador, é outra história. Médium é com a presença de espíritos. É diferente. Esse não cobra. O magnetizador até cobra pelo seu serviço, é um trabalho. E o médico também. Ele estudou, passou dificuldades, trabalho. Às vezes ele vem de uma condição muito abaixo, o cara teve que se esforçar muito, mas ele é médico. Ele até vai ser inspirado por espíritos. Todo mundo deve procurar um médico em caso de saúde, em caso de problemas de doença? Sim, sempre. Ficou doente? Não, tu não vai para o centro espírita, tu vai para uma clínica médica. O centro espírita vai trabalhar a tua parte espiritual. Agora, teu corpo, ele precisa de atendimento médico. Agora, existem médios curadores? Existem. E olha só, a responsabilidade ainda é maior de um médium curador. Tá? Porque isso aí vai mexer, vai curar as outras pessoas. Então a gente tem que ver se não está na mão de alguém que seja falso, né? Tem que ver se a pessoa realmente é verdadeira, se faz um tratamento mesmo de cura. Até existem casos que tem que se rever muito, né? Esse lado de mediunidade, de cura, sabe? Não é muito comum e tem que ser, olha, muito bem pensado. No meu ponto de vista, a mediunidade de cura tem que ser muito bem pensado sobre o que a gente vai fazer. Se a gente vai realmente procurar isso ou não. Então a gente tem que ter certeza absoluta para ver se não está na mão de um charlatão, se não existe isso. E nunca deixar de procurar um médico também, né? Médico com seu conhecimento, com seu tratamento da ciência, ele vai te conduzir à cura também, né? Então vamos sempre pensar para não sermos enganados. O espiritismo, ele é muito além de simplesmente ter que estar provando alguma coisa para as pessoas. Nós não temos que estar provando para os outros, porque isso vem do entendimento intelectual dela daquele período. Ela pode estar vendo e não estar acreditando. Entendem? Então, ela tem a parte filosófica, a parte de ensinamento, pode sim te beneficiar, pode te levar a uma mudança de vida. A gente, quando aprende alguma coisa, nosso comportamento já modifica. Tem palestras aí da Nete Guimarães no YouTube, para quem quiser, neuroplastia. Deem uma olhada para vocês verem que tudo muda na nossa vida. A gente pode mudar todo instante, tá? Então pensem, a mediunidade é um dom. Não devemos explorar a mediunidade como se tivéssemos alguma coisa a oferecer para os outros diferente. Não devemos abusar. A própria Federação Espírita, né, ela tem um controle sobre isso, né? Dar um passe, um atendimento fraterno é muito mais importante. É muito mais importante. Vamos pensar nisso. Conversar com uma outra pessoa é muito mais importante. A pessoa está ruim, está triste, está arrasada. Você, qualquer um, pode levantar essa pessoa de novo. Com palavras de carinho, de amor. Não precisa estar indo em A ou B. Sabe? Vou ter que ir lá, porque lá vai me curar. Não. Você pode ouvir essa pessoa e auxiliá-la. Conversá-la, confortá-la. Muitas vezes as pessoas precisam de um abraço. Lembra que eu falei do Chico Xavier, né? As mães vinham, às vezes, desesperadas, ele ia lá, abraçava elas e chorava junto. Isso é uma coisa sem precedentes, assim, sabe? É um ato maravilhoso. E, na maioria das vezes, nós precisamos de um abraço.
Hoje em dia a ansiedade é uma coisa que acomete muitas pessoas, a depressão. Tem muitas pessoas que precisam de um abraço. Se é uma coisa que a gente aprende no Espiritismo, é ser solidário, é entender que nós precisamos auxiliar o próximo. Ele estando bem, aí está a nossa felicidade. A nossa ligação com Deus através da nossa oração. Vamos pegar, vamos rezar. Não coloquem a vida de vocês na mão de qualquer um. Tenham sempre o pensamento voltado para o bem. Coloquem na mão de Deus, de Jesus. Rezem, orem, peçam para Deus. Tenham o entendimento que todos nós vamos partir um dia. Todos nós. E para isso a gente tem que estar preparado. O Espiritismo nos ensina a não nos apegarmos, a sermos bondosos, caridosos, gentis. O que falta de gentileza na sociedade hoje, nós estamos vendo isso a toda hora. O que falta de carinho, nós estamos vendo. Mas a mudança é dentro de cada um. A gente não pode exigir que o outro mude. Nós podemos mudar. Nós vamos mudar a nossa história. Nós temos poder sobre nós, não sobre o outro. A gente pode até brigar com os outros. Às vezes querendo fazer que eles sigam um caminho. Olha só, vão até perder uma amizade, um companheirismo. Cada um tem que fazer o seu. Cada um tem que se encontrar. O pior é que, geralmente, as pessoas que tendem a dizer eu estou passando por dificuldades, estou rezando, essas pessoas se encontram e avançam. Enquanto que outras que se acham que está tudo bem, minha vida é maravilhosa, sou isso e aquilo, acabam patinando porque ficam paradas no mesmo lugar. Porque se acham, para mim está tudo jóia. Enquanto que aqueles sofredores, que todo mundo olha, coitada da pessoa está sofrendo, não, ela tem humildade, ela vai buscar oração, ela vai fazer o encontro dela com Deus, ela vai avançar. Ela vai avançar, vai ir para frente, vai evoluir. Então leem e releem esse capítulo da mediunidade gratuita e vejam bem que o Espiritismo, a mediunidade lá tem na categoria de missão. Olha só que coisa bonita aqui, estou dando uma olhada de novo. Aquele que não tem do que viver, que procure recursos em outra atividade, menos na mediunidade, e que apenas dedique a ela o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos levarão em conta seu devotamento e sacrifício, ao passo que se afastarão daqueles que fizerem da mediunidade um meio de subir na vida. Estou lendo aqui um trecho do livro, do capítulo do item 10 da mediunidade gratuita. Então pensem com carinho, com amor no seu próximo. Para mim é cura isso, é mediunidade de cura. Você atender a uma pessoa simplesmente com um abraço, com ouvir, com dar a mão, com auxiliar. Isso é importante. Com isso eu encerro aqui o meu comentário, Vamos preparar para fazer então a fluidificação das águas, Pedindo aos bons espíritos que possam colocar lá os remedinhos que nós necessitamos. Esse pedido já é uma invocação de bons espíritos para que possam colocar na água os remedinhos que a gente precisa. Olha só, tem que ser sério. Estou pedindo aos bons espíritos que fluam as águas. A seriedade desse ato é muito importante para que elas possam trazer para nós não aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. Senhor, pedimos que os bons espíritos entrem em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento. Que as nossas casas se encham de amor e harmonia. Pedimos auxílio para o plano espiritual, para a corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes, para fluidificações das águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males. Nós acreditamos no poder do amor
Nós confiamos no Teu poder e na Tua providência, Senhor. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo todos quanto apelam ao Teu infinito amor. Jesus, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de Teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que Deus abençoe a todos vocês. Repensem a vida de vocês e vamos agradecer a essas informações que vêm do plano espiritual, que só faz de nós pessoas importantes no planeta. Importantes no sentido que nos dá o valor que às vezes nós não nos damos. E o nosso valor está justamente relacionado com a situação das pessoas que nos rodeiam. Nada acontece por acaso. A gente pode auxiliar os outros sempre, com carinho, com afeto, ouvindo, abraçando, conversando, falando bem, olhando o lado bom das pessoas. Só para mim finalizar, mais um pedacinho do item 10. O médium ou curador, por transmitir o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de cobrar. Nós temos aquelas pessoas, que são as benzedeiras, que fazem isso de coração, de caridade, que vão lá e passam uma plantinha, geralmente arruda. Eu já passei por isso antes, quando eu era criança, a mãe me levava às vezes para ser benzido na benzedeira lá. E, também nem ali eu via cobrar, entendeu? Mas só o carinho, só a oração, a fé que as pessoas tinham. Então, pessoal, tenham fé em Deus, acreditem em tudo que vocês possam fazer de melhor. Nós somos agentes da nossa própria vida. Desejo a todos uma excelente semana, com Deus no coração, com amor, com carinho, respeitando o nosso semelhante, o nosso próximo e acreditando que a gente pode fazer um mundo melhor. Que assim seja e até o nosso próximo programa, quinta-feira, às 20 horas. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br